passada, lhe é imposta com o tempo por alguém que tem um poder maior que você, ou que está acima de você. Então isso daqui é necessário para cada um de nós. O que a gente acabou de ler aqui, que é Marcos 1:21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga e ensinava. E maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, qual era a diferença? Irmãos, os escribas ensinavam a palavra? Não, agora você tem que responder comigo, porque só eu falando não é detalhe nada. Os escribas, os fariseus, ensinavam a palavra? Sim. Ensinava. Então vamos lá, vou perguntar uma vez se você vai dizer sim. Os escribas e fariseus ensinavam a palavra? Sim. Sim. Eles ensinavam a palavra. Irmãos, eles ensinavam a verdade. Eles sabiam e conheciam a verdade. O que eles passavam e ensinavam ao povo era certo e correto. Não estava errado nas palavras deles, não estava. Então a Bíblia é bem clara em dizer que a doutrina de Jesus que ele falava era a palavra de Deus. E era a mesma coisa que os escribas e fariseus faziam. Só que Jesus tinha um negocinho a mais, uma coisinha que os escribas não tinham. Jesus ensinava a doutrina com autoridade. E aí é que entra que os escribas e fariseus não tinham. Por quê, irmãos? Porque a autoridade você recebe. Aí eu não estou falando que os escribas não, porque eles receberam alguma coisa da parte dos homens. Só que para Deus não tinha dado nada a eles, porque eles eram mentirosos. Então eles receberam uma autoridade de homens que Deus não concordava. E era por isso que eles tinham a palavra, eles tinham uma autoridade de homens que tinham passado para eles, porque eles ensinavam a palavra, porque eles eram sábios em palavra. Só que o que Jesus tinha era, além da autoridade dos homens que foi imposta sobre ele, que entre aspas ele não tinha nenhum cargo público como os fariseus, no caso, mas ele tinha algo maior, que era a autoridade. E quem que deu isso para Jesus? Deus. Por que Deus deu para Jesus e não deu para os escribas? Exatamente. E aí que entra, irmãos, a questão do receber. Como que eu recebo a autoridade? Porque eu não posso pegar em qualquer lugar a autoridade. A autoridade é passada. Eu não posso receber, irmãos, se eu tenho, os meus pais têm uma casa, eles morrem, automaticamente a casa é de quem? É minha. E isso me é imposto por autoridade. A sociedade, a lei me diz, é sua. É sua. Irmãos, então a autoridade maior disse que é minha, porque irmãos, você está falando de autoridade, ela já declarou aquilo sobre mim. Como que eu recebo a autoridade? Obedecendo. Então quando eu obedeço a palavra de Deus, automaticamente eu recebo sobre a minha vida autoridade. Como? Obedecendo a palavra, sendo fiel à palavra, vivendo diante de Deus todos os dias. Então eu recebo quando eu obedeço, quando eu ando na linha, quando eu ando com Deus, quando eu decido viver para Cristo. Então quando eu faço isso, de bônus vem o que? Autoridade. Então quando eu prego, as pessoas veem, cara, fulano está pregando. Quando você prega e fala da sua vida, daquilo que você viveu, o seu sofrimento, a sua alegria, ou as suas lutas, ou o que você precisou fazer ou passar, aquilo tudo vai tocar as pessoas. Por quê? Porque você não está ensinando somente uma palavra. Você está falando daquilo que você viveu, você está falando da verdade daquilo que aconteceu. A palavra que está sendo lançada não somente com palavras, mas com uma palavra de autoridade que pode mudar a vida das pessoas.
ensina, mas ele ensina com uma autoridade que os escribas não têm. Que é isso que tem que ter sobre a nossa vida. Irmãos, Jesus não tinha nenhum cargo público. Jesus não tinha, naquela época, no caso era templos, no caso, né? Não tinha um diaconato, um presbítero, não tinha. Jesus não precisava de cargos para ter autoridade. Então ele fala assim: não, eu sou só um membro da igreja. Problema seu. Aí é que fica pior, porque você é um filho de Deus. E quem é filho de Deus, irmãos, precisa andar com autoridade. As pessoas precisam olhar para você. Irmão, chega um juiz aqui, um desembargador, se olha para fulano, para fulano e fala assim: rapaz, fulano aí tem poder. E por que as pessoas ficam tipo temerosas? Porque aquela pessoa carrega poder e autoridade sobre ela. Chega uma pessoa poderosa, irmãos, ou de dinheiro, ou de autoridade, ou de alguma coisa que ela tenha poder e as pessoas reconheçam aquilo, as pessoas ficam temerosas. Geralmente eles até mais mentem, para ver se a pessoa não vê muito defeito em você. Geralmente, irmãos, isso acontece com uma pessoa que tem muita autoridade. E aí é o porém que você fala assim: não, mas eu não sou tudo isso, não. Não, mas eu sou uma pessoa muito... E Deus está falando: é em você que eu quero depositar essa autoridade. Mas só recebe a autoridade, irmãos, quem obedece. Amém? Vamos passar, porque é um pouco grande e eu tenho pouco tempo.